Olá a todos e a todas, mais uma vez. Estamos fazendo este vídeo aqui na sequência das aulas de filosofia medieval, dando continuidade à temática da patrística. E no vídeo passado a gente falou um pouco dos apologetas e da patrística grega. Neste vídeo, vamos comentar um pouco a patrística latina e o pensamento de Santo Agostinho, né? Aqui são apenas algumas informações sobre alguns pontos importantes, que julgamos importantes, porém, o aprofundamento se dará na nossa aula síncrona, né? Nós teremos com a turma de medieval, e onde trabalharemos, discutiremos os textos, o questionário que a gente vai colocar. No caso aqui, os textos referem-se às Confissões de Santo Agostinho, a Cidade de Deus e o Livre-Arbítrio. Bom, então, vou abrir aqui os slides para nós começarmos aqui uma conversa sobre a patrística latina e Santo Agostinho, né? A primeira questão que a gente coloca, um dado importante, é que a patrística latina, diferentemente da patrística grega, né, ela versa, os seus autores estão muito menos preocupados com as especulações filosóficas, né? São autores, em geral, que têm uma formação de caráter jurídico, retórico, e são autores que, quando convertidos, possuem uma preocupação maior no sentido teológico, pastoral, e os seus estudos têm mais um caráter filológico e erudito. Então, não é uma época, não é uma escola, digamos assim, não é um movimento, não são autores que produzem muitas especulações, doutrinas novas. O que há é muita tradução, muito comentário, e uma forma de perceber a filosofia, lidar a filosofia como uma sabedoria de vida, né? Quando não, como uma forma de viver na cidade efetivamente, né? Então, boa parte dos autores, inclusive, são retores, advogados, enfim. Bom, Minúcio Félix é um dos primeiros que a gente pode destacar, exatamente porque ele é o primeiro escrito apologético a favor dos cristãos, né, em língua latina, como não poderia deixar de ser um advogado romano, e não faz concessões à filosofia grega, né? Nós vimos que, no caso da patrística grega, a filosofia era muito bem recebida, né? E boa parte da produção dos padres gregos se dava exatamente nessa capacidade de fazer sínteses com os conceitos da filosofia grega, com o pensamento grego, né? E, claro, ao mesmo tempo, com um sentido crítico de separar, de abstrair alguns pontos que eles julgavam irreconciliáveis, como a gente viu, por exemplo, com o Justino, não é? Que abandona a ideia da reminiscência, da transmigração, reencarnação, enfim, porém, todo o restante ele adota dentro das formulações que ele faz na sua apologética. Já o Minúcio Félix, não, né? Que duas citações, né? Depois vocês podem ver isso aí, a gente já está disponibilizado na sala de aula do Google. Se alguém que estiver assistindo aqui pelo YouTube, se quiser, a gente pode disponibilizar também por outro canal, enfim. Mas aí o que mostra exatamente é esse espírito de aversão, não é? Não há concessões à filosofia, né? O que se conhece da filosofia é mais no sentido de erudição, e é um conhecimento que é mais para negar, né? A figura de Sócrates, por exemplo, aqui nessa segunda citação, lembra muito Nietzsche, né? Lá no Crepúsculo dos Ídolos, né? Sócrates, aquele velho comedor de ratos, né? Aquele comedor de ratos de Atenas, enfim. Sócrates, que muitas vezes é bem acolhido dentro dessa fusão filosofia-cristianismo, muitas vezes comparando Sócrates com a figura do Cristo, por ser enigmático, por ter uma missão, por mil situações que geralmente a gente ouve, né? Quando se relaciona a figura do Sócrates como uma figura mítica. E aqui é rechaçado, né? E, de uma certa forma, rechaçar Sócrates aqui é rechaçar toda a tradição filosófica grega. O Tertuliano é outra figura importante, muito conhecida.
a mesma filosofia contemporânea, volta e meia, a gente ouve falar dele, por conta da sua famosa formulação, né? Credo quia absurdo, né? Que é uma citação aqui que ilustra um pouco essa máxima, né? O Filho de Deus foi crucificado, não me envergonho disso, precisamente porque é vergonhoso. O Filho de Deus morreu, isto é crível, porque é uma loucura. Foi sepultado e ressuscitou, isto é certo, porque é impossível. Credo qui é absurdo, creio porque é absurdo. Então é uma forma de... são autores eruditos, né? E no caso aqui do Tertuliano, a fé aqui não sente, né? A pessoa de fé aqui não sente a necessidade de dar inteligibilidade, né? De pensar essa fé com categorias racionais, lógicas, enfim. A fé aqui, ela basta a si mesma, e num possível choque entre aquilo que a razão me faz conhecer e aquilo que a fé me faz crer, eu tenho que abraçar a fé sem me preocupar com especulações de nenhum tipo, né? Essa forma de ver a relação de fé e razão, a gente observa muito em vários movimentos contemporâneos, né? Não faltam igrejas, né, que adotam tacitamente essa orientação, né? Essa orientação de vida, né? Eu creio exatamente porque parece absurdo, tudo que mais aparece absurdo, então eu acredito. Isso vai também de encontro com o pensamento de Agostinho, que a gente vai ver mais à frente, né? Há vários autores, né, que a gente não vai estudar, enfim, mas quem quiser se aprofundar, né, São Cipriano, Novaciano, Arnóbio, Lactâncio, e como a gente falou, a grande produção e contribuição latina, né, nesse sentido, no século IV, é mais uma contribuição de erudição, são traduções do Timeu por Calcídio, Plotino e Porfírio por Caio Mário Vitorino, comentários ao São de Cipião, enfim. E merece destaque, né, nesse período, o bispo Ambrósio, de Milão, que vai ser um dos responsáveis pela conversão de Agostinho, e Jerônimo, que é conhecidíssimo, porque ele fez a tradução, que hoje em dia é a tradução oficial da Igreja Católica, que é conhecido como Vulgata. A Bíblia estava hebraico, grego, e o Jerônimo fez a tradução Vulgata, né? Vulgata vem de vulgo, né? E, claro, poucas pessoas liam naquela época, o vulgo, de fato, não lia, mas seria no sentido de ser uma tradução popular, porque o latim era uma língua que ali, a partir do século IV, vai ser lida, né, pelo Império, dentro do Império Romano, como uma língua oficial. Bom, Santo Agostinho está dentro desse movimento que a gente chama patrística, né, dentro desse período, e ele é latino, de língua latina, seus estudos se dão em língua latina, é um retor, né, professor de retórica, e conhece bem os gregos, mas não a partir da leitura dos próprios gregos, né, e ele é, então, um padre da Igreja Latina, né, um padre latino, digamos assim, porém, a gente pode dizer que ele tem as melhores características, né, ele representa o apogeu, o corolário daquilo que há de melhor daquilo que a gente falou da patrística grega e daquilo que a gente já falou da patrística latina, né? Da patrística latina, ele tem essa formação de erudição, é um professor de retórica, formado como muitos outros, né, que seriam advogados da época, jurisdição, chegou a atuar como, depois de bispo, como funções de juiz, enfim. O professor de retórica, o retor, ele se confunde um pouco aqui com a figura do que seria o advogado, né? Advogado aqui é o advocare, chamado para falar em favor de alguém. Então, tem muito a ver originalmente com o retor. E voltado para a vida da cidade, né? E quando ele se converte, a parte da produção dele também tem um sentido pastoral, ele escreve vários livros, acho que mais de 100 livros, e dentre esses livros ele escreve sobre música, por exemplo, né, porque música é alguma coisa que tem a ver com a liturgia, com a vida da comunidade, enfim. E escreve sobre educação, né,
a própria dialética que ele herda da tradição neoplatônica, platônica, ele entende como um modo pedagógico de aprender e ensinar, né? Inclusive, em alguns livros dele, como, por exemplo, o Livre-Arbítrio, você percebe o professor Agostinho, né? Que não dá a resposta, mas vai criando situações de embates de ideias, em que vai quase como que um Sócrates, né? Um movimento socrático fazendo o seu discípulo, o seu aluno, parir ideias. Isso fica muito claro assim, na leitura do Livre-Arbítrio. Quem quiser ler já com certeza vai perceber desde o início. E da tradição, diferentemente dos latinos, do qual ele faz parte, né, por sua língua, ele tem as melhores características da patrística grega, porque ele não é apenas um erudito, ele é alguém que especula, é alguém que, nos debates que ele entra com movimentos que depois vão ser considerados heréticos, ele faz muitas formulações, cria muitas formulações dentro dessas discussões, que vão depois influenciar o mundo cristão, desde o mundo católico ao mundo protestante. Acredito até que ele possa ter indiretamente, né? Não vou dizer diretamente, porque não é objeto de estudo de muitos deles, mas poderia dizer que indiretamente ele talvez tenha influenciado muito mais o mundo protestante do que o mundo católico, né? De Lutero, que era de um movimento agostiniano da época dele, radical, de Calvino, que também tem influências de Santo Agostinho. Enfim, a doutrina da graça, então, ela vai aparecer muito forte no movimento protestante de reforma, né? Ali pelo século XVI, XVII, enfim. E Santo Agostinho aí vai ser uma referência nesse sentido, né? Lembrando que o modelo de teólogo da Igreja Católica é o Tomás de Aquino. Então, por mais que Santo Agostinho seja uma referência muito forte na Igreja Católica, Tomás de Aquino é o grande modelo, assim, com o próprio, em alguns documentos, né, da Igreja, isso já foi afirmado. Então, Santo Agostinho tem ideias, claro, católicas, né, mas que não é muito bem esse catolicismo tão tomasiano que a gente conhece. Alguns dados sobre a vida de Agostinho, né? Nasceu em 3 de novembro de 354, numa cidadezinha chamada, na época, de Tagaste. Hoje em dia tem outro nome, não recordo agora, fica no norte da África. Hoje em dia, ele estaria situado onde é o mesmo país do Camus, né? E que ainda está vivo, escreve o Mestre Ignorante, o Rancière, né? Então, seria uma cidade na Argélia, se o Agostinho tivesse nascido hoje, o lugar onde ele teria nascido seria Argélia, ele seria um argelino como o Camus e o Rancière. Filho de Patrícia e Mônica, ele estuda, né, sobretudo retórica, ele se transforma em professor de retórica, e ele começa no Tagaste, ele faz uma carreira, né, como professor, começando em Tagaste, depois Cartago, que seria a metrópole lá da época, Roma e Milão, né? Ele é um bem-sucedido retor da sua época, né? Um professor de retórica reconhecido, ele chega a fazer discurso junto ao imperador, né? Em um evento junto ao imperador que seria o máximo dentro da carreira dele naquela época. Então ele se destaca, né? Dentro daquilo que ele faz muito bem, como professor de retórica. Bom, a sua conversão se dá em Milão, né, ele participa das celebrações, dos sermões, das missas do Ambrósio, com uma finalidade de pesquisa, né? Ele vai observar os sermões de Ambrósio, e nessa ele é fisgado, né?
e começa a rever a forma como ele observava as escrituras, que ele achava que era alguma coisa para pessoas analfabetas, enfim, por causa do antropomorfismo que havia dentro dos textos, e ele começa a ver as pregações, né, os sermões, as missas de Ambrósio, e observa a forma como ele interpreta, uma forma alegórica, e ele revê isso, né, ele se converte. Claro, a cena da conversão dele, ele descreve, não é, ele não se converteu numa homilia, né, digamos assim, mas teve influências. E a conversão dele é descrita lá nas obras As Confissões, é uma obra bem interessante para conhecer um pouco essa figura, né, que é o Agostinho. Quando ele se converte, então ele abandona o cargo de professor, né, e se retira para Cacicíaco, ele forma uma comunidade, inicialmente essa comunidade tem os amigos, a mãe e o irmão, é alguém muito carismático, e o filho, né, que ele está sempre próximo dele, mesmo depois que ele se tornou bispo, padre, enfim. E então é alguém carismático, se converte, leva muita gente, porque por conta da sua seu magnetismo, digamos assim, né? Inclusive, o símbolo do Agostinho é um coração em chamas, né? Isso é uma característica, isso é um símbolo que ele fala muito da característica da personalidade do Agostinho, é alguém extremamente intenso. Ele era extremamente intenso, sempre foi na busca da verdade, né? Da gente ler, por exemplo, as Confissões, a gente percebe que é um coração inquieto, que está procurando a verdade em todos os lugares que se apresentavam naquele momento, nas principais correntes, nos acadêmicos, nos pelagianos, enfim, em todos os movimentos que haviam, céticos, não céticos, e, enfim, até que ele se encontra com o platonismo, depois com o cristianismo, que ele entende que teria chegado ao termo dessa busca. Então é alguém quieto, e essa mesma intensidade que ele tinha antes, né, da conversão, ele depois vai trazer para a conversão dele, vide os grandes debates que ele faz com os pelagianos, com os donatistas, com os maniqueus, né? Boa parte das obras do Agostinho estão dentro, né, desses grandes debates. Bom, ele é batizado, se torna padre depois, né, vende os bens, funda uma comunidade religiosa, tem uma grande notoriedade. Na época, se escolhiam sacerdotes, né, católicos, a partir de aclamação, ele é aclamado, né, ele tenta fugir disso, mas enganam ele, né, ele vai para uma celebração lá, em que o Valério pretende escolher alguém para ajudá-lo, e os fiéis, quando o veem, gritam o nome do Agostinho. Ele já tinha grande fama, é carismático, então grita o nome dele, Agostinho, para sacerdote, eu não sei como é que falariam na época, mas era alguma coisa nesse sentido. Bom, e ele depois se torna bispo, assume o lugar de Valério, e ele morre exatamente em 430, já com praticamente no final do que seria o Império Romano do Oriente, do Ocidente, perdão. E ele já vê a queda, né? Inclusive a Cidade de Deus é uma obra escrita com uma finalidade apologética, para dizer que o Império Romano está ruindo, caindo, sendo destruído, né? Esse processo começa, sobretudo, ali a partir de 390, o Agostinho assiste, e ele quer mostrar que exatamente a cidade de Deus não se confunde com a cidade dos homens, até habita, e na verdade, o Império Romano até foi favorecido pelos cristãos, e ele caiu, na verdade, foi por conta da degradação moral dos pagãos, não dos cristãos. Enfim, é uma obra apologética que tem também uma filosofia da história, uma leitura da história, em que ele parte dos autores romanos, ele parte das escrituras, enfim, ele faz uma leitura que ele mistura tanto os poetas romanos como as escrituras, claro, dando ênfase às escrituras, e com isso ele faz uma grande apologia ao cristianismo, ao catolicismo. Algo que deve destacar no Agostinho é que a vida dele tem muito a ver com o pensamento dele. Então, destacar personagens, situações, tem a ver com o pensamento dele, não é algo externo.
né? Então, a figura da Mônica, que é a mãe dele, que é uma mulher que não tem cultura de erudição, enfim, simboliza exatamente aquela fé pregada pelo Cristo, que é daquela que é revelada aos humildes e oculta aos doutos, né? Tem essa, embora o Agostinho seja um filósofo que não abre mão da razão, né? A razão é importante, não se separa da fé em Agostinho. Ele entende que existe esse âmbito do mistério, e, enfim, nesse âmbito existe uma simplicidade que é muito melhor alcançada por essas pessoas, né? O Hortêncio é o livro que o Agostinho lê, um livro do Cícero que o encanta. Sobretudo, ele tem uma decepção muito grande, porque ele lê a Bíblia e não consegue ver digamos assim, uma escrita tão esmerada como seria a escrita de um retor como Cícero, né? Na verdade, ele vê muitas passagens truncadas, muito antropomorfismo, enfim. E o Hortêncio é exatamente uma obra de um romano que já está dentro daquele espírito, né, helênico, e que discute, sobretudo, a filosofia como uma sabedoria de vida, que nos separa as ideias da vida. Então, conhecer o universo, conhecer as leis, conhecer tudo, ele implica exatamente uma modificação de si, e a felicidade aqui, ela está presente, né? Então, tem essa influência. Os maniqueus, ele fez parte dos maniqueus, da Academia de Sete. Os maniqueus seriam uma doutrina dualista, né? Pensavam que existiam dois princípios, um mal e outro bom. A Academia de Sete seria como que os ateus da época. A influência do Ambrósio em relação ao que ele acredita, né, sobre as escrituras. A influência dos neoplatônicos, que ele começa a pensar o princípio da realidade como alguma coisa material. E a influência de Paulo, né? Porque o Agostinho, uma ideia-chave no Agostinho, né, além do amor, que é o principal, é a questão da graça, né? Vários debates, a vida dele sobre debates, sobretudo com os maniqueus, que é essa corrente dualista, materialista da época dele. Os donatistas, que era um movimento no interior da igreja da época, que recebe o nome do seu fundador, que é o Donato, né? E que impedia o retorno, né, daqueles que tinham negado a fé na época da perseguição do imperador Diocleciano, né? Então não havia perdão. E os pelagianos, que tem a ver com a questão da graça, né, as pessoas se salvariam a partir dos seus próprios méritos, que é outro debate que o Agostinho faz. É um autor que escreveu mais de 100 livros, aqui a gente destaca alguns, né? Vida Feliz, é um livro muito interessante, que aparece em forma de diálogo, né? Como Platão escrevia em forma de diálogo também, e aparece a mãe dele, Mônica, que o acompanha na vida monástica, entre aspas, monástica dele, né? E o Adeodato, que era o filho querido dele. Escreve sobre música, escreve A Cidade de Deus, o livre-arbítrio, a verdadeira religião, e inaugura 2 gêneros literários, né? As Confissões. É um autor que escreve ali em primeira pessoa, isso é algo na história da literatura destacável, né? Existe uma ideia de interioridade. E Retratações, uma obra muito grande, ele reserva algum tempo para fazer comentários, correções, esclarecimentos. Então, se Agostinho fosse filósofo, ele deveria ser lido pelo menos pelos gêneros nos quais ele inovou. Bom, a questão da fides et ratio, como nós já falamos, Agostinho ele não faz uma cisão. O credo qui absurdum, para o Agostinho, de fato, é um absurdo. Isso não faz sentido, né? Fé e razão, para ele, são 2 realidades, 2 dimensões que fazem parte do ser humano, né? E o que é fé para Agostinho, né? Isso aí já mostra um pouco a ligação da fé e razão. A fé é cogitare cum ascensione. Cogitare cum ascensione. Né? Se a gente pensar cogitare, pensamento. No pensamento a gente, claro, tem a razão, que é o pensamento lógico, né? E ascensione é exatamente essa adesão, aderir, né? Assentir. Então tem a ver com a fé. Mas vejam, a própria definição de fé, ela traz a questão da razão. É cogitar com ascensione. Não é só aderir, é aderir pensando, né?
Às vezes na vida a gente corre certos riscos, mas muitas vezes a gente pode calcular esses riscos, né? Eu sei que é uma analogia um pouco estranha, porque não é bem isso que o Agostinho está falando, mas é apenas para dizer isso. Quando você arrisca, não necessariamente você está abrindo mão da razão, né? Muitas vezes você faz isso, você adere e você sabe por que aderiu, né? Como se ele dissesse, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança, né? Então, a fé em Agostinho, ela não está separada da razão. Ela tem propriedades diferentes, mas a fé leva a razão e a razão leva a fé. Inclusive, essa é a máxima, né, do Agostinho. Enquanto o Tertuliano era crédito e absurdo, no Agostinho é creio para entender e entendo para crer. Credo ut intelliga, intelliga, intelligo ut creda, né? A fé leva ao pensamento, eu sei que isso coloca a minha confiança, e a inteligência, ela é desafiada, ela leva a fé porque ela é desafiada a ver mais longe. Enfim. A questão da interioridade do Agostinho é algo interessante, né? Vai aparecer essa dimensão da interioridade. Aqui já se apresenta já quase como uma análise, uma existencial do eu, do sujeito, que pensa, enfim. Como ele disse em algum lugar, né? Eu próprio havia me tornado um grande problema para mim. Você não tem isso. Quem são os autores biográficos da antiguidade, né? O Agostinho ele já escreve Confissões, então já existe uma dimensão inovadora, literária e filosófica que aparece no Agostinho, que o torna, inclusive, muito atual. Assim, tem um aspecto existencial, tem um aspecto que parece um pouco fenomenológico, tem um aspecto dialético, tem um aspecto que às vezes parece um racionalismo, que é um racionalismo, que dialoga com a modernidade, enfim. O Descartes falava, penso, logo existo, né? A evidência do cogito. E Agostinho, lá no século IV, já falava, né? Duvido, logo sou. Descartes estudou numa escola jesuíta, certamente conheceu Agostinho, né? Se eu duvido, eu sou. Eu me conheço e eu me amo. Se eu duvido de que eu existo, eu posso me enganar, mas não me engano da minha existência, porque para me enganar é preciso existir. E se eu amo aquilo que eu sou, eu posso me enganar na forma como eu vejo a mim mesmo, mas não é verdade que eu não amo, né? Eu amo. Então, porque eu duvido, eu sou, eu existo e eu amo. Já vimos, né, antes de entrar na questão da verdade e iluminação, que a questão do amor é uma palavra-chave no Agostinho, né? Amor, ordem, fé e razão. Bom, a teoria da iluminação, ela é uma releitura, né, do Agostinho. Na tradição platônica, você tem a reminiscência. O Agostinho é um cristão convertido, então, como não tem esse pressuposto cultural da crença na reencarnação, na transmigração, ele não pode pensar que eu conheço aquilo que eu vi em vidas passadas, né? Então, para Agostinho, aquela famosa aquele mito da caverna, em que o conhecimento máximo seria representado pelo Sol, né? A pessoa olha diretamente para o Sol. Este Sol eu não conheço, essas verdades, as ideias verdadeiras eu não conheço de outras vidas. Este Sol ele se encontra dentro de mim, interiore homini veritas habitat. No interior do homem habita a verdade. E no movimento dialético, então, eu ascendo das sensações, das ideias, até chegar às ideias das sensações, até chegar àquilo que ilumina a própria razão, né? Aquilo que impulsiona a própria razão, que ele chama de uma luz interior. Então, para procurar a verdade, e a verdade em Agostinho é Deus, eu não procuro fora, né? Interior e omni
veritas habitat, no interior do homem habita a verdade. Nesse sentido, vale dizer que o Agostinho não é só alguém, como algumas pessoas falam, que batizou Platão, mas é alguém crítico de Platão, né? Eu sou Manfredo Ramos, que é um dos grandes agostinólogos, né? Tem um livro que, numa parte do livro, que é a tese dele, que ele escreveu há um tempo atrás, ele mostra as várias passagens em que o Agostinho é um anti-platônico, né? As críticas ao Platão. Bom, então tem várias passagens aqui, depois vocês podem olhar lá na sala de aula virtual, podem conversar comigo, né? Várias questões interessantes. Uma das questões que a gente vai trabalhar, a questão tempo e eternidade, eu vou passar uma questão para vocês lerem, para vocês pensarem, discutirem entre si, e que vai exigir que vocês leiam as Confissões, o livro 11. Né? O livro 11 das Confissões fala sobre a questão do tempo e a eternidade. E começa com a pergunta que fazia Deus antes de criar o céu e a terra. E antes que alguém diga que foi o inferno, né? Agostinho respondeu que era o inferno, eu digo que ele não falou isso. Ele disse que algumas pessoas falam isso, e ele não concordava, enfim. Mas a questão do Agostinho é exatamente que essa pergunta ela é falaciosa, porque não se pode perguntar sobre um antes de existir um tempo. O tempo ele é exatamente esse movimento, né, Agostinho, que é uma passagem do antes, o agora, o depois, um movimento. Então, se não havia criação, também não havia o tempo. O tempo é uma criação, então não pode se falar de um antes. É falacioso. Quem vive no antes, no agora e no depois são os seres criados. Deus é o criador, ele não é criado, ele não está sujeito à corrupção, ele não vive no tempo, e, portanto, não faz sentido perguntar sobre uma vida no tempo para quem não pertence ao tempo, e que, na verdade, criou o tempo. Então, isso ele discute muito bem, e ele, lá nas Confissões, vocês vão ler, né, com certeza, e vão achar bastante interessante. O Stephen Hawking, na Breve História do Tempo, menciona o Agostinho, acho que já na segunda página do livro, dizendo que foi o primeiro filósofo e teve uma intuição que poderia aproximar-se do que seria a ideia contemporânea da física. Está lá, só alguém pegar, tiver coragem de ir até a segunda página, vai encontrar esse elogio do Stephen Hawking ao Santo Agostinho. As Duas Cidades, né, é uma obra, a Cidade de Deus, onde aparece a questão das duas cidades, é uma obra apologética, que tem um teor histórico, mas não de historiografia, porque ele traz tanto os testemunhos dos historiadores, que eram também poetas, e das escrituras, ele assume como se fosse também parte da história, para mostrar que essas duas cidades elas se misturam, mas não se confundem, e que a Cidade de Deus ela é peregrina no mundo. Né? E ele faz uma grande apologia aos cristãos que eram acusados de serem os responsáveis pela queda do Império Romano do Ocidente. Ama et fac quod vis. Ama e faz o que queres. Né? O amor, no Agostinho, é o central. Né? O que é o homem, Agostinho? O homem, a gente poderia dizer, em Freud é um animal que deseja, Marx, um animal que tem necessidades, que produz. Em Agostinho, né? Agostinho, o homem é um animal que ama. Né? E mesmo quando ele se engana, ele está amando. É um amor em desordem, é um amor que não é amor propriamente, mas, enfim, é um animal que anseia pela felicidade, que anseia por se fundir com aquilo que ele planifica. Né? Então, ama e faz o que quiseres. Essa é a máxima do Agostinho, né? Diferente de Sócrates, né? Que tem um teor intelectualista, se eu conheço as coisas, eu não posso errar, né? Em Agostinho existe esse conflito, a vontade é uma instância ligada ao intelecto que me aponta uma direção, mas eu posso não ter forças, né? Para caminhar nessa direção, ou eu posso desconhecer, enfim, eu posso conhecer o bem e optar pelo mal. Caritas e cupiditas, a caritas seria exatamente esse amor, que no grego seria ágape, que é esse amor que não é egoísta, e a cupiditas é esse amor desordenado, né? Quando ele fala ama e faz o que quiseres, ele fala no sentido de caritas, né?
Ut et frui seria uma síntese aqui da ética do Agostinho. Há coisas que são utilizáveis e há coisas de fruição. O erro, o pecado, o mal, é exatamente quando a gente confunde a ordem, né? Que a gente não usa as coisas úteis para conquistar ou para atingir as coisas que são fruíveis, que são superiores. A virtus é ordo amores. Então, a virtude é o próprio amor ordenado, é a própria caritas. É por isso que quem é virtuoso é alguém que ama ordenadamente, é alguém que tem caridade, é alguém do ágape. Então, não precisa de normas, né? Já é sua própria norma. Pondus meu, amor meus. Então, meu peso é o meu amor. Onde eu coloco o amor é exatamente o meu centro de gravidade. Então, para o Agostinho, o amor é o essencial da vida, da filosofia, enfim. Bom, então, essas são apenas umas informações e algumas pequenas discussões sobre o pensamento de Agostinho da patrística latina. Eu peço que os meus alunos, né, de medieval, né, e quem mais, que não for meu aluno também, fica convidado, a lerem o livro 11 das Confissões, a ler o excerto que eu fiz do livre-arbítrio e a passagem que eu tirei também da Cidade de Deus, tá? Que estão disponíveis na sala de aula virtual. A gente vai ter uma oportunidade de conversar sobre isso, vocês também vão ter uma atividade relacionada sobre isso. Então, muitíssimo obrigado pela paciência até agora, e a gente fica à disposição de todos para questões, tá bom? Podem ser feitas lá na sala de aula virtual ou por e-mail. Enfim. Até a próxima.